Bom, parece que nós acordámos entre nós que começaria eu, enfim, não desrespeitando os protocolos que imporiam a prioridade às senhoras, mas a Golgona, enfim, não se zanga com isso e, digamos, as suas reivindicações feministas não me têm a mim como obstáculo nem como objeto da sua fúria. De maneira que é mais ou menos em cumplicidade que eu vou começar. Mas devo dizer que começo precisamente como, digamos, tomando como guião, ou como princípio para um guião, digamos assim, uma ideia, uma frase que a própria Golgona retirou dos Passos em Volta e que me disse, olha, eu vou falar sobre isto, ou pelo menos vou tomar como ponto de partida esta frase que encontrei numa passagem de um dos contos dos Passos em Volta, e eu disse, pois bem, eu farei o mesmo e agradeço muito teres dado essa ideia. E, portanto, a coisa funciona um pouco como se tivéssemos uma partitura que os dois vamos interpretar cada um à sua maneira. Mas, na verdade, quem definiu primeiro a partitura foi a Golgona e é uma frase do conto Polícia, onde às tantas se diz o seguinte, eu leio, os chuis farejavam por ali à visita da Gare du Nord. A Gare du Nord aqui é a Gare de Bruxelas, exatamente, ponto. Situa-se, digamos, suposto em Bruxelas, mas já vamos ver o que é que isso significa. Dizer, os chuis farejavam por ali, à volta da Gare du Nord, farejavam-nos a todos, putas, chulos, vadios, indocumentados, ilegais. Sabiam que ela voltara, seria de novo posta na fronteira e voltaria, ou seria presa. Já o fora algumas vezes, não era o pior. Seria mesmo a única forma agora possível de pensar nas coisas, de avaliar o mundo. Mas aí acabava o jogo. Não se podia dizer, sou livre. Não se podia arriscar a liberdade. E perguntar, que liberdade? Eu também seria preso, repatriado. Andaria depois por Lisboa a dormir em quartos de amigos, em camaradas públicas. A caça de um almoço, uma sopa, um copo de leite. Todos os lugares serão no estrangeiro. E é precisamente esta a frase central que a Golgona retirou e forneceu-me a mim e a ela também como partitura, digamos assim. E eu passaria junto ao rio, olhando a crespa e a lívida massa das águas, a outra margem com o fumo vermelho das refinarias a sufocar a branca luz a prumo. E imaginava já a prisão em Bruxelas. Era preciso enganar a polícia, rebentar de fome, sim, estrangeiramente, mas não perder nunca a liberdade. E a perguntar, que liberdade? Bom, detenho-me aqui, repito novamente a frase, todos os lugares são no estrangeiro, e sublinharia também este advérbio, um neologismo, mas que aqui adquire todo o sentido, que é estrangeiramente. Há aqui toda uma isotopia, um sentido recorrente da ideia de estrangeiro e estranho e, ao mesmo tempo, a referência a categorias, digamos assim, menos nobres ou na margem da legalidade, digamos assim, putas, chulos, vadios, indocumentados, ilegais, e é um pouco dentro desta categoria que o poeta também se inscreve a si mesmo. E eu digo o poeta, repara, isto é enunciado na primeira pessoa e aquilo que nós vamos aqui interrogar precisamente é a legitimidade e a possibilidade
ou a impossibilidade de passar deste eu, de um eu biográfico para um eu que é meramente uma figura literária construída pelo próprio texto. Ou, pelo menos, o texto exerce uma espécie de efeito de estranheza sobre todos os eus. Eu diria que, e eu vou falar nisso um pouco mais à frente, eu tinha a intenção de classificar, digamos, o Herberto Helder como uma espécie de poeta energúmeno, pondo um hífen entre poeta e energúmeno. Isto não tem nada de pejorativo, pelo contrário, gostaria aqui de salientar o lado quase nobre a que eu atribuo a esta classificação, poeta energúmeno, mas é alguém que se situa de facto do lado do mal e do demoníaco. E, digamos, provavelmente a especificidade, a estranheza, toda a genialidade do Herberto Helder tem que ver precisamente com esta sua situação do lado do mal e da estranheza. Como toda a gente sabe, a poesia nunca foi feita de boas intenções, e são estes poetas energúmenos que mais marcaram a história literária, portanto, a cuja genealogia, de facto, o Herberto Helder pertence. De resto, falando em genealogia, podemos perguntar qual é, isto parece-me também importante aqui porque o situa também num lugar um pouco estranho, qual é a genealogia deste poeta, que nós sabemos ser uma figura marcante da nossa modernidade, mas ao qual é difícil atribuir uma ascendência precisa, não é? Há outros poetas, e não estou com isto a dizer que sejam melhores nem piores, poetas muito que fazem parte já quase do cânon da literatura portuguesa contemporânea, que é fácil estabelecer, digamos assim, a genealogia a que eles pertencem. Qual é a sua ascendência? Estou a pensar, por exemplo, num poeta como o Ramos Rosa, né, que de resto foi grande amigo do Herberto Helder e também um dos primeiros exegetas, no sentido em que escreveu um texto muito importante sobre o Herberto Helder logo muito cedo. É relativamente fácil estabelecer, digamos, a linha vertical de onde descende o Herberto Helder. Toda a poesia moderna, desde o Mallarmé, passando pelo René Char, etc. O Ramos Rosa. Do Herberto Helder é muito mais difícil. Não só porque ele próprio quis construir a sua própria genealogia e nomear a sua ascendência. Vejamos, por exemplo, o que ele fez naquela célebre antologia que se chama Eloi, Lélia, Dora, chama-se assim, Eloi, Lélia, assim, que de repente aparece ali como se fosse quase o seu panteão, mas um panteão relativamente estranho, que não corresponde, era uma visão muito idiomática também da história literária portuguesa, e é difícil perceber o lugar que ele concede a alguns daqueles poetas, alguns dos quais não estavam muito valorizados, digamos, dentro do cânon da literatura portuguesa moderna e contemporânea, a literatura portuguesa do século XX, e parece que ele quis construir a sua própria genealogia com aquela lista de poetas, com aquela antologia. E, ao mesmo tempo, outra dificuldade na configuração desta sua ascendência tem que ver com o facto de o Herberto Helder ser simultaneamente um poeta eminentemente moderno no sentido mais genuíno da palavra, quer dizer, a nossa modernidade literária e a poesia não dispensa, evidentemente, a centralidade da figura do Herberto Helder, mas ao mesmo tempo aquele que parece ter uma relação mais próxima com uma poesia pré-moderna ou até mesmo anterior a qualquer historicidade. E eu relembro aqui, por exemplo, as traduções que ele fez
de um certo tipo de poesia que tem a ver com sociedades primitivas, poesia dos rituais, que o Herberto Helder visitou ou revisitou quase como um poeta antropólogo, digamos assim, estabeleceu aí uma espécie de relação, ou melhor, mostrou de que modo é que pode haver uma relação entre a poesia e o mito, por um lado, de que modo é que uma poesia anterior a toda a secularização é importante no estabelecimento precisamente desta genealogia herbertiana, e como a poesia pode ser, quer dizer, como ele ultrapassa as nossas regras e os nossos cânones e os nossos preceitos de periodização literária, ou estabelecer relações, confluências, convergências e de tempos completamente diferentes, isto é, estranhos a toda a evolução histórica, ou seja, se há um poeta para o qual, digamos, o recurso à história literária nem sempre é muito útil, esse poeta é precisamente o Herberto Helder. Bom, mas regressemos precisamente à frase que tomámos aqui como centro da nossa conversa: todos os lugares são no estrangeiro, para recordar que os passos em volta, e é deste livro um pouco partimos, muito embora façamos também referência à poesia, e relembro aqui a exposição que está lá em baixo e que serve de leitmotiv, digamos, destas conversas. Aquelas ilustrações foram ilustrações concebidas para os passos em volta, e recordo e convido-vos a ver de que modo é que aquele bestiário que a artista construiu, portanto, que ela desenhou, é, de certa maneira, um bestiário mitológico quase. E mitológico, há ali uma compreensão, uma interpretação de Herberto Helder que me parece bastante pertinente e que a impede, por exemplo, de quando Herberto Helder fala num cão, dela representar um cão de tipo realista. Aparece um cão que é um animal mais ou menos fabuloso e mitológico, tal como outros animais. Ora, esta deriva mitológica, este desvio mitológico, é da mesma espécie daquele que leva a que nós não possamos, quando lemos o espaço em volta, a passar com facilidade digamos, do sentido referencial dos lugares que são aqui referenciados para os lugares realmente existentes. A Bruxelas ou Antuérpia, de que aqui se fala, sendo lugares históricos e sendo lugares localizados numa geografia precisa, quando transferidos ou quando transformados através dos processos literários herbertianos, tornam-se também, de certa maneira, lugares mitológicos que não se deixam apreender através de uma interpretação em chave biográfica. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós sabemos muito bem, conhecendo minimamente a biografia do Herberto, coisa, aliás, que ele fez os possíveis para toda a vida ocultar a sua biografia, mas nós conhecemos-la em traços gerais, sabemos que, em certa altura da vida dele, ele andou pelos Países Baixos, portanto, Bélgica, Holanda, etc. E que são esses lugares onde ele esteve durante algum tempo da sua vida, por onde andou, não se sabe muito bem, ou pelo menos eu não sei muito bem a fazer o quê, nem estou interessado em investigar, ou pelo menos não fiz essa investigação, mas foi aí, esses lugares transfiguram-se completamente neste livro.
tornam-se lugares estrangeiros. E mais do que lugares estrangeiros, são lugares míticos, de certa maneira. E eu recordo um poema onde isso se traduz muito bem e que de alguma maneira prolonga a lógica das referências aqui a Bruxelas, estas referências que nos fazem acreditar na pertinência desta frase: todos os lugares são no estrangeiro. Não é Bruxelas apenas que é um lugar estrangeiro, Bruxelas é o devir estrangeiro de todos os lugares, de alguma maneira. E há um poema que se chama As Musas Cegas, que é o primeiro poema, exatamente, poema número desculpem, agora não encontro aqui a referência A Colher na Boca. As Musas Cegas começa da seguinte maneira: Bruxelas, um mês, de pé sob as luzes encantadas. Em noites assim eu extinguiria minha alma, cantando humildemente. Fecharia os olhos sob os anéis dos astros e entre os violinos e os fortes poços da noite descobriria a ardente ideia da minha vida. Em noites assim amaria o fogo da minha idade, cantaria como um louco este grande silêncio do mundo, vendo queimarem-se nas trevas as vísceras tensas e os ossos e as flores dos nervos. E a cândida e ligeira arquitetura de uma vida. Bruxelas, com as traves da minha cabeça e uma grinalda de carvões em torno dos testículos de um homem. Bêbado de sua idade, cantaria com esses testículos negros as lágrimas, o coração ao meio do nevoeiro, destramando o seu baixo e aéreo sangue, a sua dor, o lírico fervor, o fogo de porta entre os símbolos noturnos. E depois termina da seguinte maneira, eu aqui faço um intervalo, e termina: era tão violenta a ideia de cantar sem fim, até que a voz consumisse esta garganta ensombreada de estreitos vasos puros. Cantar fixa e fria e intensamente sobre a minha rasa, luminosa vida, ou sobre os campos transparentes e sombrios de Bruxelas do mundo. E aqui Bruxelas, que termina com a palavra, com esta referência a Bruxelas, com a qual termina o poema, já não é com letra maiúscula como era no início, quando ele começa Bruxelas, um mês, mas é com minúscula, ou seja, ele transforma Bruxelas no nome comum, ainda por cima no nome abstrato. E terão reparado certamente neste poema que há aqui uma espécie de fúria enorme na nomeação quase das entranhas e dos órgãos, que nos faz aceder simultaneamente a uma espécie de baixo materialismo, o que há de mais imanente e de mais baixo, mas que se reverte e se transfigura também naquilo que há de mais elevado. Portanto, qualquer coisa que está entre o sublime e o grotesco, talvez seja uma palavra exagerada, eu preferiria outra, mas não me ocorre agora, ou pelo menos entre o metafísico e aquilo que é da ordem do corpo físico mais imanente. Bom, eu parece-me que esta tensão entre o que há de mais elevado, portanto, entre o sublime, digamos assim, e há aqui uma tensão no Herberto Helder para o sublime e também para o trágico, e o que é da ordem imanente e terreno, parece-me que esta tensão é aquilo que caracteriza com mais violência a poesia e toda a escrita do Herberto Helder, e que sobretudo traduz muito bem aquilo que é definido por ele a certa altura, quando ele define a poesia como um batismo atónito. A poesia é um batismo atónito, diz ele. E eu gostaria de depois encadear isto nesta ideia de que a poesia é, ao mesmo tempo, um idioma demoníaco. Batismo, portanto, o batismo significa atribuir um nome, mas estes nomes da poesia do Herberto
fazem parte daquilo que ele chama o idioma demoníaco. Mas antes de chegarmos aí, e estávamos em Bruxelas, enfim, façamos uma deslocação. Portanto, a minha ideia é que me parece que seria interessante desenvolver e que a Golgona provavelmente vai pegar neste, ou se não pegar, pelo menos andará por lá perto e glosará um pouco estas questões. Esta ideia de que a poesia exerce uma espécie de estranhamento, aquilo que é de mais característico e particular na poesia do Herbert Welder é reduzir as coisas à sua forma mais, eu diria mais do que estranho, a ideia quase sinistro. Tudo adquire um caráter quase sinistro. E é precisamente este estranhamento que faz com que nós não possamos, interpretando ou lendo a escrita do Herbert Welder, tínhamos muita dificuldade em lê-la em chave biográfica ou referencial, seja ela de que tipo for. Isto é, quando nós lemos mesmo os contos, e reparem que os contos, no fundo, estamos aqui perante a forma prosa, e poderíamos pensar que na prosa o Herbert seria muito mais referencial, muito mais próximo do determinado tipo de dados que nós poderíamos apreender como fazendo referência a uma realidade. E, no entanto, o seu procedimento parece ser do mesmo tipo daquele que encontramos na poesia e que consiste precisamente em, como ele diz em Photomadon em Vox, a escrita afasta concretamente o mundo. A escrita afasta concretamente o mundo. E diz também, aliás, numa passagem que há pouco a Golgona me ditou porque a encontrou, e estávamos a falar sobre isto, é a seguinte, aparece logo no início de Photomaton em Vox, ele fala da escrita exercida como caligrafia extrema do mundo. E eu diria que esta escrita exercida como caligrafia extrema do mundo é uma poesia exercida como uma espécie de ação terrorista. Uma ação que consiste em operar através do medo, como ele diz, algures. Bom, há aqui uma série de questões que se cruzam com temas muito importantes na poesia contemporânea e que foram tematizados por poetas com os quais eu acho que o Herbert Welder teve relações muito estreitas, do qual ele foi leitor. Um deles é a poetisa russa Marina Tsvetaeva, que a certa altura tem um verso, uma frase que diz: todos os poetas são judeus. E esta frase, todos os poetas são judeus, aparece como epígrafe de um poema do Paul Celan, um poema de 1962, do livro A Rosa de Ninguém. Todos os poetas são judeus. E todos os poetas são judeus, ou esta espécie de judaização da poesia, é uma maneira de dizer que a poesia tem uma espécie de estatuto nómada, ou seja, não pertence a nenhum lugar preciso. É estranha a toda a forma de enraizamento. Seria um pouco isso que esta judaização da poesia significaria. A estranheza a toda a forma de enraizamento. Ora, eu acho que não há nenhuma poesia tão estranha ou enraizamento do que precisamente a poesia do Herbert Welder. E se ela é estranha a um enraizamento português, ela é estranha ao enraizamento a qualquer espécie de lugar. Esteja ele em Bruxelas, esteja em Copenhaga, esteja em Angola, esteja em Antuérpia,
nós sentimos que estes lugares são irredutíveis a qualquer espécie de enraizamento. E enfim, nem se trata sequer de opor aqui enraizamento a nomadismo. Eu diria que também haveria alguma imprecisão se eu dissesse o Herbert Welder não está do lado do enraizamento, está do lado do nomadismo. Eu acho que nem sequer é bem isso, o nomadismo. É outra coisa. Primeiro porque este nomadismo, se de maneira imprecisa o designássemos assim, é também um nomadismo não apenas geográfico, mas histórico. Histórico porque a sua poesia é anacrónica, não tem tempo, ou ela procura tornar-se atemporal. Eu não diria intemporal, mas atemporal. Isto é, tal como aqui Bruxelas não é exatamente Bruxelas, isto é, a capital da Bélgica, o tempo a que ele se refere aqui também é um tempo localizável, nem na biografia do Herbert Welder, nem na própria história de Bruxelas. Nós não encontramos aqui a possibilidade de dizer, olha, estes contos ocorrem, há sinais de que eles estão historicamente situados em determinado momento. E o que existe é esta espécie de devir atemporal, ou se quisermos também aqui, mítico ou mitológico, não sei muito bem como é, muito embora as duas palavras não sejam sinónimos, não sei muito bem como é que haveria de dizer, que nos fazem entrar numa temporalidade que seria uma temporalidade própria da poesia, e nesse aspecto não há nenhum poeta português que tenha querido, isto é, que tenha obrigado a pensar num tempo da poesia que é estranho ao tempo da história. De certa maneira, toda a poesia do Herbert Welder, toda a escrita do Herbert Welder é para nos dizer: este tempo, que é o tempo da minha escrita, é estranho ao tempo da história e não equivale, não coincide com nenhum tempo da história. E aí existe outra figura também do estranhamento, não é? A poesia que é estranha a qualquer espécie de tempo histórico, sem, ao mesmo tempo, querer ser intemporal naquele sentido da poesia lírica, do sentido da poesia lírica mais convencional. Porque esse tipo de poesia lírica que nós estamos a pensar e que aspira muitas vezes à intemporalidade, pertence a uma genealogia, uma história da poesia que vem desde o romantismo, que não serve, tanto quanto eu posso entender, que não serve muito bem para traçar, digamos, a linha vertical onde se situa a poesia do Herbert Welder. Eu acho que esta poesia é estranha aos mecanismos e, digamos, a esse modernismo que vem do romantismo, no sentido em que ela procura um tempo que é muito anterior a esse. Muito anterior a esse, que está do lado muito mais, não tanto da poesia lírica, mas muito mais de uma poesia de caráter hímnico no sentido do hino, uma poesia da celebração. A poesia romântica ainda pretendia representar a natureza, por exemplo, tinha um lado representativo e como se quisesse traduzir o canto da terra, o canto da intimidade, o canto da interioridade. Aqui existe de facto esta referência ao canto, mas este canto a que o Herbert Welder faz referência e que a sua poesia instaura é o canto próprio da poesia órfica e não da poesia romântica. E eu sirvo-me aqui, evidentemente, a poesia órfica é quase uma categoria. No caso do Herbert Welder, foi precisamente o Ramos Rosa que primeiro assinalou essa referência, ou melhor, essa contiguidade,
a semelhança, não é propriamente semelhança, aquilo que a poesia do Herbert Welder devia a uma poesia órfica, de tipo órfico, e aqui o órfico, enfim, evidentemente faz referência ao mito de Orfeu, mas faz referência, evidentemente, a partir daí, a tudo o que tem a ver com o lado obscuro, de trevas, tudo aquilo que pertence a uma ordem do terrível, né? A descoberta do infinito, do aórgico, daquilo que não tem forma, né? Ou seja, no fundo, também aquilo que está na base dessa categoria estética, que é muito também própria do romantismo, é verdade, que é o sublime, a ideia de sublime, uma ideia de negatividade que suspende a própria possibilidade da linguagem e dá origem ao tal idioma demoníaco de que o Herbert Welder fala. E ele fala desse idioma demoníaco quando, num poema, diz o seguinte: o inferno, diz ele, o inferno aparece com ponto de exclamação. Alguém disse, o inferno, alguém disse, afastem de mim a inocência, eu falo o idioma demoníaco. Este idioma demoníaco, evidentemente, é uma linguagem que não é inteligível pelos códigos da linguagem comum, da linguagem da comunicação, portanto completamente subtraída à linguagem da comunicação. Nós sabemos muito bem que toda a poesia, de certa maneira, pode ser definida dessa maneira, é a linguagem que se subtrai aos códigos da comunicação e, portanto, que utiliza as palavras não no sentido pragmático. Mas, no caso do Herbert Welder, evidentemente ele leva isso a um extremo quase da ordem do impensável, que faz dele aquilo que, a certa altura, se chamava, ou melhor, serviu para classificá-lo como um poeta obscuro, coisa com a qual ele, aliás, acabou por certa altura, ele num poema quase que recusava essa categoria e de uma maneira irónica dizia: oh meu Deus, faz de mim um poeta obscuro, porque poeta obscuro tinha se tornado uma espécie de mote para classificar o Herbert Welder. Como sabemos, no final alguns dos últimos livros, alguns dos seus últimos poemas, aqueles que foram publicados mesmo pouco antes dele morrer e um que foi publicado já póstumamente, de repente aquilo que tinha sido o poeta obscuro torna-se mais ou menos transparente e a relação com, digamos, o lado mais mundano e até o lado mais biográfico, né, surge, revela-se de uma maneira mais ou menos clara. E aí, este idioma demoníaco, e sobretudo aquilo que ele diz antes: afastem de mim a inocência, eu falo o idioma demoníaco. Eu recordo aqui que esta ideia de inocência, o afastar de mim a inocência, pode muito bem aludir a uma célebre carta que o Hölderlin, que evidentemente é um poeta que o Herbert Welder frequentou de maneira muito assídua, há uma célebre carta do Hölderlin onde ele define a poesia, uma carta à mãe, curiosamente, onde ele define a poesia como a atividade mais inocente. Enfim, parece qualquer coisa de muito estranho, sabendo nós o que é a poesia do Hölderlin, e o facto parece quase irónico que ele chama a sua poesia, diga que a poesia é a atividade mais inocente, e nós podemos encontrar aqui algum ar de família entre essa referência, que podemos entender como irónica, à inocência e esta ideia do idioma demoníaco que o Herbert Welder diz nesse célebre verso: eu falo o idioma demoníaco, e antecedido desta injunção: afastem de mim a inocência. Pois, eu estava à procura de uma passagem que é similar a esta, mas que se calhar não encontro aqui.
Há um outro verso onde ele diz: vivemos demoniacamente toda a nossa inocência. Vivemos demoniacamente toda a nossa... Podes... não, a Gorgona indicou-me logo no primeiro conto de O Espaço em Volta, enfim, quando é o médico, não é? Que pergunta que diz: gosta de poesia? Sabe o que é poesia? Tem medo da poesia? Teu demoníaco júbilo da poesia? Reparem que nós encontramos ao longo do Espaço em Volta muitas referências ao lado demoníaco, esta dimensão demoníaca e diabólica que é operativa também para analisar a sua poesia, que se refere ou que se assume a si própria como um idioma demoníaco. E eu relembro aqui que demoníaco ou diabólico, etimologicamente, diabólico é o contrário de simbólico, não é? As palavras gregas, simbólico é aquilo que une, diabólico é aquilo que separa. E isto para afastar, e acho isso curioso, para afastar a poesia do Herberto Helder de qualquer espécie de dimensão simbólica. Isto é, não me parece que exista nada mais estranho a esta poesia do que as convenções simbólicas ou a construção de símbolos. Eu acho que seria congelar e cristalizar o sentido de muitos dos poemas se eles fossem interpretados em chave simbólica. E, no entanto, essa tentação existiu em determinados momentos da poesia do Herberto Helder, sobretudo por causa das recorrências, não é? Ou seja, na poesia é muito fácil reduzir todas as palavras que são recorrentes a símbolos. É difícil mesmo o poeta subtrair-se a essa dimensão simbólica a partir do momento em que repete um determinado vocabulário. Se a palavra mãe ou mães, no plural, aparece muito na poesia do Herberto Helder, então a mãe ou as mães tornavam-se um símbolo. Se a palavra laranja é também uma palavra recorrente, ela também se presta a uma definição ou uma interpretação de tipo simbólico. E a certa altura, enfim, num dos primeiros momentos, quando a poesia do Herberto Helder começou a ser lida e começou a aparecer mais uma bibliografia passiva sobre o Herberto Helder, essas leituras simbólicas tiveram ainda alguma importância, mas, entretanto, nós verificámos bem como elas se tornaram ineficazes, desinteressantes e pouca coisa avançam sobre a poesia do Herberto Helder. Bom, depois nós vamos tentar aqui articular isto e eu vou passar a palavra à Gorgona. De qualquer das maneiras, havia duas palavras que me ocorriam aqui e sobre as quais, eventualmente, se houver, se der o caso, se houver ocasião, falarei nelas. Uma é a noção de trágico, a ideia de um trágico moderno, que deriva precisamente desta ideia do terror, o terror exercido por um poeta energúmeno, que é, digamos assim, o lado trágico da beleza. Há uma beleza trágica na poesia do Herberto Helder e é essa beleza trágica que não tem nada a ver, evidentemente, com a beleza de tipo romântico, diria eu, que, enfim, que concede à sua poesia toda esta força e todo este pathos que nós podemos chamar o pathos do terror. De resto, é nesse pathos do terror que assenta toda as investigações estético-filosóficas sobre a noção de sublime. Não propriamente, eu não reconduziria aqui, ou não exploraria a questão do sublime, não aquele sublime romântico, mas um sublime
eminentemente moderno, que tem que ver também com as vanguardas artísticas, que, como nós sabemos, têm muito a ver com esta ideia de um sublime moderno, enfim, que teve o seu, enfim, que foi objeto de algumas investigações estético-filosóficas desde o momento em que aquele célebre artista, o Barnett Newman, escreveu uma espécie de texto programático que se chamava de Sublime is Now. E com isto passava a palavra ao Golgona. Vamos ver se depois no final nós entramos aqui um pouco em diálogo. Não sei se me estendi demasiado, peço desculpa. Podes. Obrigada, António. Boa tarde. Muito obrigada a Cecília e ao Maurício pelo convite para estar hoje aqui presente em diálogo com o Herberto Helder e com o António Guerreiro. Eu venho sempre cheia de vontade, mas quando chego aos sítios constato que estou crua por dentro. Portanto, podia-se dizer, assim, para retomar a palavra do Herberto Helder, quando numa certa altura diz num poema morreu esmagado pela sua obra, que eu posso acabar esmagada pela minha vontade de aqui estar. Portanto, é com esse mote de tensão e atenção que, digamos, me proponho tentar fazer-vos 3 propostas que se prendem com 3 núcleos de sentido que atravessam essa frase todos os lugares são no estrangeiro. A primeira prender-se-ia com uma necessidade de criação do estilo, isto é, o primeiro falarei do estilo, enquanto imperativo da forma. O segundo movimento de sentido passa por uma espécie de desenvolvimento daquilo que seria a escrita enquanto relação com o fora, isto é, com o estranhamento, com o outro, enfim, com a morte, talvez. E o terceiro movimento passa precisamente por essa oposição que o António também problematizou há pouco, que é entre os lugares geográficos e os lugares culturais, ou então os lugares de cultura, os lugares espirituais, não é? De que tipo de lugares é que estamos a falar? Portanto, simplesmente, digamos que será um pouco esse o mapa, pelo menos em termos de vontade, depois veremos em termos de aplicabilidade o que é que sai. Certamente, de uma maneira ou outra, estamos todos fora, minados por fronteiras linguísticas, por deslocamentos culturais, por deslocamentos geográficos. Percebemos que os nossos lugares de enunciação estão sempre precários dentro de enfim, de um sistema que aspira à totalização pela representação. Isto é uma representação que pretende regular o que significa pensar, o que significa escrever, o que significa viver, o que significa, enfim, lutar, criar. E talvez neste sentido, quando o Herberto Helder diz todos os lugares são no estrangeiro, aquilo que se pode pensar é que todos nós temos o nosso sul, o nosso terceiro mundo, enfim, a nossa parte de subdesenvolvimento, o nosso movimento de vir outro, de nos estranhar, de nos tornarmos menos para assim podermos circular. Isto é, para sairmos do lugar, isto é, para sairmos daquilo que seria um lugar fixo. Esta frase, todos os lugares são no estrangeiro, poderia remeter-nos num primeiro momento para aquilo que, enfim, o Proust disse uma vez num texto de Contre Sainte-Beuve: escrever é criar uma língua estrangeira dentro da própria língua. É, enfim, é uma frase que o próprio Herberto Helder retoma em A Faca Não Corta o Fogo várias vezes, e como sabemos é uma frase que é retomada por Gilles Deleuze no livro Crítica e Clínica, precisamente no primeiro capítulo, que é sobre a literatura e a vida, onde ao retomar este grito quase de Proust, pensa essa criação da língua estrangeira dentro da própria língua enquanto necessidade de criação de estilo. E essa angústia, isto é, com a criação, com o estilo, digamos, é algo que atravessa não,
inicia precisamente este livro, O Espaço em Volta. Este é o primeiro texto que nós aqui temos. Eu tenho o receio de chamar isto contos, precisamente por causa da lógica poética que atravessa, não é? Enfim, o livro todo. E então, logo na primeira página, a propósito dessa, digamos, angústia daquilo que seria a forma, o estilo, a necessidade de criar um estilo, isto é, a escrita como exigência, como imperativo da invenção. Tem de se arrumar muito depressa. Há, felizmente, o estilo. Não calcula o que seja. Vejamos, o estilo é um modo subtil de transferir a confusão e violência da vida para o plano mental de uma unidade de significação. Faço-me entender? Não? Bem, não aguentamos a desordem estuporada da vida e então pegamos nela, reduzimos-la a 2 ou 3 tópicos que se equacionam. Mais adiante, logo na página seguinte diz: o mundo é assim, que quer? É forçoso encontrar um estilo. Seria bom colocar grandes cartazes nas ruas, fazer avisos nas televisões e nos cinemas. Procure o seu estilo, se não quer dar em pantanas. Arranjei o meu estilo, estudando matemática e ouvindo um pouco de música, diz ele. Consegui um estilo, mais adiante. Aplico-o à noite, quando acordo às 4 da madrugada. É simples. Quando acordo aterrorizado, vendo as grandes sombras incompreensíveis erguerem-se no meio do quarto, quando a pequena luz se faz na ponta dos dedos e toda a imensa melancolia do mundo parece subir do sangue com a sua voz obscura, começo a fazer o meu estilo. Admirável exercício. Este. Às vezes uso o processo de esvaziar as palavras. Não é por acaso que o Herberto Helder tenta fazer uma espécie de descrição daquilo que seria o modo de encontrar o estilo, ou como criar um estilo. E parece que nós estamos aqui a ler e a perceber, sim, é assim que o Herberto Helder escreve, não é? Pronto, já vimos, pronto, está explicado. É esvaziar as palavras. Não sei o que é que isto quer dizer, não é? Eu tenho a impressão que há outro texto onde ele, já não me lembro agora onde é, onde ele se refere ao exercício de repetir uma palavra durante muito tempo, muitas vezes até ela se esvaziar de sentido, que é um exercício que nós podemos fazer para nós próprios e que nos acontecerá a todos. Se nós repetirmos uma palavra 20 vezes, à 20ª vez, ou até mesmo antes, ela deixou de ter sentido, não é? Sentido. Eu julgo que há um momento... Sim, aqui logo a seguir. É logo a seguir. Desculpa, eu não me lembrava onde é que é. Sim, exatamente. Sim, exatamente. E é isso, o esvaziar as palavras de sentido... parece-me consistir, mas... Diz ele, sabe como é? Pois, desculpa. Tudo bem, sim. Não, mas é importante isso. Pego numa palavra fundamental, portanto, é sempre uma palavra fundamental. Pois. Palavras fundamentais. Curioso. Pego numa palavra fundamental. Amor, tudo escrito com letras capitais. Doença, medo, morte, metamorfose. Digo abaixo 20 vezes. Já nada significa. É o modo de alcançar o estilo. Nada assim. E se pensarmos agora assim em voz alta, é uma maneira também de tornar a língua inoperante, para assim retomar um conceito que o António Guerreiro bem recorda do Agamben, que é tornar a língua inoperante, não é? Quando o Agamben se pergunta o que é, a poesia. A contemplação da língua. Por exemplo, a poesia de Fernando Pessoa seria a contemplação da língua portuguesa, a poesia de Leopardi seria a contemplação da língua italiana, a poesia de Hölderlin a contemplação da língua alemã. Isto é uma interrupção do modo habitual de comunicação. Exato, para assim esvaziar as palavras do seu sentido comunicacional. Portanto, essa angústia de encontrar um estilo transparece, digamos, aparece também na preocupação do Deleuze, na maneira como é que ele se aproxima dos autores, não é? Portanto, para ele fundamental encontrar o estilo é também encontrar um procedimento, não é? Portanto, para ser o procedimento do Herberto Helder seria esvaziar as palavras, se bem que, não sei, uma dúvida, se bem que esse resta para vermos melhor. Eu diria que isso se articula bem com esta ideia do idioma demoníaco, não é? Sim. Ou seja, as palavras tornam-se demoníacas precisamente a partir do momento em que são esvaziadas desse sentido que é cristalizado e que passarão a funcionar como meros significantes sem
enfim, não é sem sentido, mas é... Sim, um sentido que funciona de outra maneira. Um sentido que funciona de outra maneira, exatamente. E ao mesmo tempo, eu julgo que, enfim, eu estou a interromper porque nós tínhamos combinado a interromper, porque já a partida é uma conversa. Mas é curioso, a noção de estilo tem também um sentido... Nós podemos estranhar aqui o modo como o Herberto Helder fala do estilo, porque a ideia de estilo tem um sentido muitas vezes quase pejorativo. Sim. Um poeta que diz, eu tenho um estilo, ou que tenta encontrar um estilo, nós suspeitamos com muitas razões, com razões de sobra para suspeitar. Porquê? Porque o estilo é, digamos, a cristalização de um modo. Sim. É um congelamento. O estilo, em última instância, é um maneirismo, não é? Um maneirismo. Ora, nenhum poeta quer ser reduzido a um maneirismo. E quando nós conseguimos reconhecer um estilo de um poeta assim muito facilmente, há qualquer coisa que está a funcionar mal. Porque, digamos, é porque ele se reduziu a uma maneira de escrever, de tal modo que ele é perfeitamente localizável e perfeitamente caracterizável. E o estilo tem esse sentido de coisa pouco desejável. Ora, aqui o Herberto Helder vai definir estilo, primeiro, de uma maneira muito mais, que não se reduz propriamente a esta ideia do estilo como maneira, ou como maneirismo, e enfim, mas desculpa, se calhar não tenho mais a dizer sobre o assunto, a não ser lembrar que o estilo tem esse sentido pejorativo, que o Herberto Helder se afasta dessa ideia mais comum de estilo, e que, no fundo, atribui ao estilo o quê? Uma força, não é? E o estilo é como que uma espécie de força que engendra o próprio poema, uma força de engendramento do poema, qualquer coisa que está na origem da escrita e que vem de um lugar completamente diferente daquele que é, pura e simplesmente, a questão formal à qual nós geralmente, com a qual nós confundimos muitas vezes o estilo, questão meramente formal. Sim. Eu arriscaria dizer que talvez essa preocupação que ele tem com o estilo passa por dois lugares. O primeiro tem a ver com a forma, que eu vou desenvolver logo assim, mas o segundo é algo que retoma digamos, uma espécie de posição política da literatura. Não, isto é, ele coloca-se na posição do olhar do leitor. Isto é, como se dissesse, não precisas estar tu a pensar aqui, eu mostro-te como tens que pensar sobre a minha poesia. E ao mesmo tempo reclama uma posição, não no sentido marxista de revolucionário, de engagement, não é? De engajamento, não é? Digamos, de revolução, mas no sentido de reclamar por si só um modo de dizer as coisas e colocar-se na posição do leitor. E isso ele faz constantemente. Agora lembrei-me, há aqui um outro fragmento onde ele, retoma, aqui no fim mesmo, no texto Poeta Obscuro, acerca da frase. Diz ele, meu Deus, faz com que eu seja sempre um poeta obscuro, não é? Portanto, ele retoma, portanto, essa posição de se colocar outra vez no lugar do leitor e assim assumir uma posição política de enunciação, digamos, atravessa vários momentos da obra dele. Por outro lado, diria eu, parece-me, e talvez forçadamente, que se trata de uma angústia da forma. Isto é, na medida em que podemos pensar, há uma carta de Flaubert, onde ele, a uma certa altura, refere que temos nós que somos uma espécie de bestas tatuadas, depois de Sófocles, diz ele, teremos talvez a dificuldade de enfrentar o mundo precisamente porque há mais coisas na realidade do que maneiras de dizê-las, de nomeá-las, não é? E aí nos colocamos na angústia da forma, diante de uma incapacidade de encontrar a forma. Isto é como se pudesse acontecer que estivéssemos nós em excesso de sentido, isto é como um excesso de ideias e que nos faltassem as palavras certas, a forma certa para assim nomear.
esta angústia com a forma, podemos dizer que não é algo, enfim, recente. Na mitologia, enfim, na Grécia clássica, recordo da figura de Procusto. Não sei se recordam que era uma personagem que atraía para a sua casa os viajantes, onde tinha duas camas, uma grande e uma pequena. E os viajantes altos, compridos, metiam-os na cama pequena, e os viajantes enfim, baixinhos, metiam-os na cama grande. Então, os baixinhos eram esticados até morrerem na cama grande, e os grandes cortavas a cabeça ou os pés para poderem caber na cama pequena. Essa angústia da forma, enfim, resta lembrar também que o Procusto também dizem que foi, quer dizer, foi suposto ou mesmo obrigado ao mesmo suplício por Teseu, que aparentemente o terá também obrigado a sentar-se numa das camas, não sabemos se é na grande, se é na pequena, e também assassinado da mesma maneira. A propósito da forma, não sei se têm noção, no primeiro século depois de Cristo, no Império Romano comia-se queijo. Ainda hoje, exatamente. Digamos, e comia-se tanto queijo que se pensou na necessidade de criar uma forma. Então vendia-se queijo de forma. Assim como hoje há pão de forma, havia queijo de forma, de onde a palavra fromage ou formaggio, hoje em dia. Portanto, na capital do Império Romano, digamos, na capital, não no centro do Império Romano, essa invenção da forma permitiu que também se criasse a palavra formaggio, formaggio, não é, italiano. Ora, essas inovações, como sabemos, não chegam aos limites dos impérios, de modo que em Portugal e em Espanha diz-se queijo e como é que se diz na Roménia? Cache. É exatamente, vem de casse, vem da palavra latina cassium, que é o queijo. Então, pronto, a inovação da forma, essa angústia da forma existia mesmo a nível gastronómico, não é? Tudo isso para dizer que há uma preocupação do Herberto Helder com a forma, de modo que não é gratuito lembrar, sem entrar em pormenores, a angústia que ele tem com a reedição permanente da poesia toda. Não é? Como sabemos, as várias edições mudam de título, acrescentam poemas, tiram livros, acrescentam outros. Continuamente há essa preocupação com a forma, com a reescrita, com a reorganização. E eu arriscaria dizer que essa preocupação do Herberto Helder com a forma passa também por uma espécie de imaturidade, não no sentido de incapacidade, mas de recusa da plenitude da forma, de recusa da totalidade, de recusa da fixação de um texto. Portanto, podíamos dizer que a forma é utilizada por Herberto de uma maneira paródica no momento em que ele usa a forma para sair da forma continuamente. E talvez esta preocupação que ele tem aqui com o estilo, não é, neste primeiro texto do Espaço em Volta, tem completamente um registro irónico, não é? Ele usa um registro irónico, não é? Continuamente, não é? Sim, sim. É o tempo. Quer saber o que é poesia, eu digo como é que é. Quer saber como é que se faz o estilo, eu digo como é que se faz, não é? Continuamente há uma ironia. Isto é a forma como ele fala do estilo, sai continuamente da forma. E nesse sentido, passaria por aí. Eu não sei se queres dizer alguma coisa. Não, quer dizer, a questão, ao mesmo tempo, eu acho que há ao mesmo tempo que há uma preocupação, aqui a preocupação da forma no Herberto é ao mesmo tempo uma visita aos lugares que eu chamo de terror, que tem a ver com o informe, não é? Também. Exatamente. Com o informe. Porque, quer dizer, ou se calhar só há a preocupação da forma, porque ele leva o tempo inteiro a habitar as regiões do informe. Sim. E é precisamente desse lugar do informe que eu deduzia
precisamente a questão do terror e do trágico, e aí mais uma vez nós encontramos uma afinidade com o Hölderlin, que chamou precisamente a esse informe o aórgico, e a palavra é grega, é o prefixo de negação. Portanto, essa ideia de uma matéria completamente informe, que remete para um infinito que não está nem codificado, nem formalizado. E eu diria que o Herbert Welder está sempre à procura desse lado mais profundo e mais aórgico, no sentido hölderliniano, que é o do informe. Evidentemente, e é por isso que a poesia dele se subtrai tanto a qualquer espécie de comunicação, porque, evidentemente, aí ele passa a habitar regiões que são contíguas, ou que são as se quisermos, da loucura, que de resto é tornar-se louco aqui, neste conto, isso é muito nítido, diz-se explicitamente, ele estabelece uma espécie de equivalência entre a poesia e a loucura, não é?